Amados, a graça e a paz, estamos novamente estudando a Palavra de Deus juntos, tendo uma conversa hoje sobre um assunto muito prático, que é como desenvolver o meu ministério. Ministério é uma palavra que nós usamos muito na igreja, né? A igreja evangélica usa bastante, e a gente pensa pastor, evangelista, diácono, professor, profeta, mas na verdade, na prática, como é que a gente desenvolve isso? É uma preocupação que só a palavra pode responder. Então vamos estar orando agora, dependendo do Senhor, do Espírito Santo, para que possamos aprender alguma coisa sobre isso hoje, em nome de Jesus. Amém? Amados, se nós formos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, verso 4 a 7, a gente tem uma definição de 3 tipos de dons, né? 3 tipos de ministérios, né? Então ele fala, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Lá no grego é carisma, né? O carisma depende, para cada um, o Espírito Santo dá um carisma diferente. E também há diversidade nos serviços, no grego é diakonion, né? Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações ou manifestações, energematum, que são os dons como profecia, língua estranha e cura, né? São manifestações do Espírito Santo. Mas Deus é quem opera tudo em todos. Então nós temos 3 tipos, basicamente, de ministérios, vamos dizer assim. Mas nós vamos ver hoje que o mais importante não é você se preocupar com a diacônia, com o serviço na igreja. Se é pastor, se é apóstolo, se é mestre, isso não importa tanto. E as realizações do Espírito Santo, as manifestações do Espírito, que são aqueles 9 dons, né, de profecia, de cura e tal, isso também vem na medida em que você precisa para o seu ministério. Nós vamos focar hoje no primeiro dos tipos, que está no versículo 4. Os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Esses dons são carismas. O carisma que você recebe quando você aceita Jesus, você tem um DNA impresso no seu espírito, né? Você então passa a ter um carisma. E nós vamos estar estudando isso de uma forma tremenda. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, o carisma é algo que Deus põe em você, Ele que faz realizar. Outro lugar que fala desse carisma é Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, verso 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Diferentes carismas, né? Segundo a graça que nos foi dada. Profecia, segundo a proporção da fé. Ministério, dedique-se ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui com generosidade. O que preside com zelo. Quem exerce misericórdia com alegria. Então, essas são características que estão dentro de nós, né? São coisas que estão marcadas dentro da gente. Então, uns têm profecia, outros têm ministério, ou seja, serviço, né? Gostam de servir. Está no culto, assistindo o culto, de repente tem uma ideia, está precisando fazer aquilo, né? E a pessoa então se movimenta, movido pelo Espírito Santo e consegue de forma sobrenatural resolver problemas que outros não conseguem, né? O que ensina, dedique-se ao ensino, aquela pessoa que tem a capacidade de organizar aquilo que está ensinando, diferente, né, de tudo que possa ser natural, é sobrenatural. O que preside com zelo também é uma liderança do Espírito Santo. E quem exerce misericórdia com alegria. É um tipo de carisma também, né? A misericórdia, como é importante. E nós vamos hoje, então, irmãos, usar exemplo de um homem que não é muito citado, poucas pregações eu ouvi sobre ele, e, no entanto, ele foi a figura-chave na igreja primitiva. Amém? José. José nasceu em Chipre e mudou-se para Jerusalém. Lá, os apóstolos colocaram nele o nome de Barnabé. Barnabé deu tudo que tinha, era um homem rico, ele deu tudo que tinha para a igreja, para o reino, e se tornou pastor da igreja e servia com amor. O movimento, o DNA, o carisma de Barnabé era a misericórdia, né? Ele então, a gente sempre vê Barnabé ajudando alguém no momento de crise, no momento de luta, ele está chegando junto. Então, esse é o carisma de Barnabé. Então, nós vamos usar isso como exemplo para nós entendermos o que nós devemos buscar para a nossa vida,
né? Você pode ter qualquer um desses carismas aqui, você pode ser um líder espiritual, é diferente da liderança humana, você pode ter o dom de serviço, outras pessoas querem ajudar, mas não sabem ajudar como você sabe, outros têm o dom de profecia, né? Então você vai descobrir o seu carisma, mas isso está em você, isso ninguém tira, foi Deus quem implantou em você, e Barnabé, por onde quer que ele fosse, ele exercia isso, e nós vamos entender isso, né? O diacônion, que é o que a gente geralmente considera ministério, pastor, mestre, diácono e tal, isso atende à necessidade da igreja local, né? Filipe era diácono, quando foi disperso de Jerusalém, ele se tornou evangelista, né? E profetizava também. Barnabé era pastor em Jerusalém, e ele, quando foi mandado para Antioquia, se tornou um apóstolo. Então, o seu ministério varia de acordo com a necessidade da igreja local, mas o seu carisma não. Isso é o Espírito Santo quem opera em você o querer e o realizar. Então vamos estudar a vida de Barnabé um pouquinho, para nós aprendermos o que Deus quer falar conosco neste dia, amém? Atos, vamos para o livro de Atos, no capítulo 11, versos 22 a 26, amém? Atos 11, 22 a 26. Fala assim: a notícia a respeito deles, aqui está falando dos gentios de Antioquia, tá? Voltando um pouquinho antes, os que creram foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, estou no verso 19, e se espalharam pela Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém senão aos judeus. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene, foram até Antioquia, falavam também aos gentios, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos crentes se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. Então nós temos aqui a igreja dos judeus, né? Conheciam a Bíblia profundamente, o Velho Testamento, homens treinados na palavra e que se converteram, alguns deles chamados para serem pastores, entre eles Barnabé. Estavam ali em Jerusalém, mas quando souberam que um grupo de gentios, pessoas aos olhos dos judeus desprezíveis, né? Os gentios, porque os gentios não tinham nenhum conhecimento da palavra de Deus, os gentios viviam no meio de uma cultura totalmente promíscua, né? Cheio de pecados, mas se converteram, né? E então precisava de um pastor para lá. Entenderam que Barnabé tinha o perfil desse pastor, cheio de amor. E aqui então fala, quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. A gente vê então que Barnabé tinha o DNA da misericórdia e então levantou esses irmãos gentios ensinando-lhes a palavra de Deus. Versículo 25, eu estou em Atos 11, verso 25. Depois Barnabé foi a Tarso, à procura de Saulo. Lembrem que Saulo, quando se converteu, ele foi descido num cesto, né, e levado para Jerusalém. O pessoal falou, vai para casa, Paulo, e ele ficou em Tarso. Pelos cálculos que a gente tem em 2 Coríntios e em Gálatas, ele ficou 10 anos de molho. Paulo ficou, vamos dizer assim, recluso lá em Tarso, né, afastado. E certamente nesse tempo ele estudou a palavra, orou, buscou, mas o fato é que Barnabé lembrou de Paulo e foi até Tarso à procura dele, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Cristão, o amor de Deus estava sendo manifestado na vida de Barnabé e de Paulo ali e de outros mais, né? Quando você vai para Atos, capítulo 13, verso 1, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Já nessa altura, Paulo já estava com Barnabé nesse grupo. Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Manaém e Paulo. Saulo, né? Ainda era chamado Saulo, mas Paulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse, separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Né? Na primeira viagem missionária, Barnabé era o líder, né? Ele foi levando Paulo. Paulo era 1 ano e pouco de igreja, né? Tinha trabalhado ali, mas estava agora sendo levado para um ministério apostólico, né? Quando chega lá na cidade, o povo da cidade disse que Barnabé era Júpiter e Saulo era Mercúrio, porque Júpiter era mais importante, era o grande Deus, né? Eles viam Barnabé como líder, mas o fato é que Paulo estava crescendo e Barnabé estava investindo na vida de Paulo, né? Ponto a ponto.
E o que aconteceu um pouquinho mais é que no versículo 13, quando eles foram de Pafos, navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros viajaram a Perge da Panfilha. João Marcos, porém, deixando-os, voltou para Jerusalém. Barnabé tinha levado o seu primo, João Marcos. E nesse ponto da viagem, quando estavam para sair de Chipre, ele, vamos dizer, amarela, né? O João Marcos volta para Jerusalém. O que acontece, então, depois de fazerem essa viagem maravilhosa, passarem por muitas coisas, né, e voltarem para Jerusalém e, a partir dali, levarem cartas para várias igrejas? Aí, em Atos 15:36, a gente vê, alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. A grande segunda viagem missionária foi lá Paulo e Silas, mas Barnabé deixou Paulo já prontinho, já tinha preparado aquele, pegou agora João Marcos para cuidar dele. E leva João Marcos também a pregar o evangelho em Chipre e em outros lugares. Mas agora Barnabé está tutoriando o nosso amado Marcos. E quem veio a ser Marcos? Né? Se você não sabia, o primeiro dos evangelhos foi escrito por Marcos, né? Depois Mateus, Lucas e João também escreveram, mas ele foi o primeiro a escrever um evangelho. E lá no final a gente vê Paulo já preso, lá em 2 Timóteo 4:11, 2 Timóteo 4:11, a gente vê que Paulo fala: somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. Então Marcos aqui já tinha crescido ao ponto de ser necessário para o velho apóstolo Paulo, amém? Quando você vai em 1 Pedro 5:13, a gente vê também Marcos havia estado ajudando Pedro, né? Então, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Aquela que se encontra na Babilônia, é Roma, né? Também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Marcos era já um filho para Pedro. Presta atenção, por que Marcos conseguiu crescer e se tornar o grande Marcos, que escreveu o Evangelho, que ajudou Paulo, que era necessário para Paulo, que foi chamado de filho por Pedro, porque o ajudava? Tudo isso foi porque Barnabé esteve ao seu lado. Então, eu queria que nós entendêssemos o seguinte, irmãos. Se você volta lá para a primeira leitura nossa, que foi 1 Coríntios 12, verso 4, os dons são diversos, os carismas, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o Senhor é o mesmo. Como eu vou desenvolver os meus serviços e as minhas realizações? Descobrindo qual é o meu carisma. Bem, Barnabé sabia que a sua, usando um termo moderno, vibe, né, a sua linha de trabalho era misericórdia. Então ele se entregou ao Espírito Santo para ser usado, né, com a sua misericórdia. Ele foi buscar Paulo, que estava no ostracismo, trouxe, fez crescer o Paulo. Depois ele deixa Paulo pronto, pega Marcos e faz Marcos crescer. Então, grande ministério esse de misericórdia. Não é o que está aparecendo nas grandes pregações, né? Mas é aquele que está fazendo um grande trabalho. Então, se você descobre qual é o carisma que Deus te deu, volta para Romanos 12, leia com atenção, né? Embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Verso 6, temos, porém, diferentes carismas, dons, segundo a graça que nos foi dada. Profecia, ministério, ensino, exortação, contribuição, generosidade,
presidir, né, liderança e misericórdia. Então, seja qual for o seu ministério, se você está na igreja sentado assistindo o culto e o seu espírito tem o DNA de pegar um microfone e sair pregando, irmão, é profecia. Né? Se você está assistindo o culto e de repente você vê uma necessidade, imediatamente te surge no coração a solução para aquilo e você se movimenta, é ministério. Se você em casa rabisca toda a sua Bíblia, escreve páginas e páginas de rascunhos de estudos, você então tem um ensino para ser usado. Se você vê pessoas caindo da fé, isso te incomoda, você tem um ministério de exortação. Se você vê uma necessidade financeira e você então se movimenta para contribuir, essa é a contribuição. Se você vê um grupo que precisa acertar o que tem que fazer, você sabe dirigir esse grupo, então você tem a liderança. E se você tem, como o nosso amado Barnabé, ministério de misericórdia, então você vai ser muito útil também. Em todos esses casos você será útil. Apenas peça ao Espírito Santo que localize em você qual é o teu carisma, porque aí os seus ministérios na igreja, seja ele pastor, hoje, amanhã diácono, profeta, apóstolo, seja o que for, você será muito usado pelo Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Amém, amém.